하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 이번에 하나님의 말씀을 배우게 해주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que nós pudéssemos aprender a sua palavra hoje. 오늘 말씀을 통해서 하나님의 사랑을 확실히 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita que através da palavra de hoje nós possamos compreender a sua palavra. 주님이 우리를 위해서 해주신 그 일을 알게 해주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos conhecer o seu trabalho. 이 시간도 주 성령님께서 친히 함께 해주시기를 원합니다. E que o Senhor Espírito Santo possa estar junto conosco neste momento também. 부족한 또 어리석은 이 입술을 주님 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar essa boca que ainda falta muito para aprender a sua palavra. 또 말씀 듣는 모든 분들 그 마음을 주님 도와주시옵소서. E que o Senhor Deus ajude todos aqueles que estiverem ouvindo a sua palavra. 기도하는 모든 분들 하나님께서 구원의 은혜를 베풀어 주시옵소서. Que o Senhor Deus permita a graça da salvação para todas as pessoas que estiverem ouvindo a sua palavra agora. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Não, você pode desligar isso aqui, por favor? 네, 마지막 시간입니다. Hoje é o último tempo. 집중해서 잘 들어주시기를 부탁드립니다. Eu gostaria que vocês pudessem prestar atenção para ouvir a palavra agora. Vamos ler João capítulo 1 versículo 29. Capítulo 1, João capítulo 1 versículo 29. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 요한은 예수님을 눈앞에서 보고 하나님의 양이라고 증거했습니다. Então João viu a Jesus e ele testificou chamando o Senhor Jesus de Cordeiro de Deus. 예수님은 세상 모든 사람들의 죄를 위해서 대신 죽는 한 마리 양으로 이 세상에 오셨습니다. Quer dizer que o Senhor Jesus ele veio como um cordeiro para este mundo para morrer. 여러분, 우리는 십자가를 볼 때마다 나를 위해 죽으신 그 예수님을 생각해야 합니다. Então nós sempre que olhamos para a cruz, nós precisamos lembrar do Senhor Jesus que morreu como um cordeiro. 예전에 교회를 지을 때는요, 교회 가장 높은 곳에 십자가를 아주 높이 걸었습니다. Então, antigamente, quando eles construíam uma igreja, eles colocavam uma cruz bem no alto, bem na ponta da igreja, 멀리서도 볼 수 있도록 그렇게 높이 걸었어요. para que de longe as pessoas pudessem ver na igreja. 왜 그럴까요? Por que será? 멋있게 하려고 그렇게 한 게 아닙니다. Não é para enfeitar de uma forma bonita. 모든 사람이 그 십자가를 볼 수 있도록 걸었습니다. Eles colocavam aquela cruz para que todas as pessoas pudessem enxergá-la. 그 십자가를 볼 때마다 죄 없는 예수님이 저 십자가에 죽으셨구나. Então, sempre que olhassem para a cruz, nossa, o Senhor Jesus que não tinha pecado morreu. 왜요? Por quê? 왜 죽으셨습니까? Por que será que ele morreu? 나를 위해서 죽으신 거예요. Ele morreu por causa de mim. 내 남편을 위해서 또 죽었지만 다른 사람을 위해서도 죽었지만 바로 나를 위해서 죽은 거예요. Ele morreu por causa do meu marido, por causa de outras pessoas, mas também morreu por causa de mim. 지금 여러분들 앞에 십자가가 보입니다. Então, aqui na frente tem uma cruz. 십자가를 한번 보십시오. Olhem para a cruz. 저 나무 십자가에 예수님이 못 박혀 죽으셨습니다. O Senhor Jesus morreu numa cruz de madeira. 왜 죽으셨습니까? Por que será que ele morreu? 바로 내 죄를 없애시기 위해서. Para acabar com os meus pecados. 여러분, 이 믿어지세요? Então, vocês conseguem acreditar nisso? 자, 눈 감아 보세요. 눈 Então, 떼지 마시고 por 눈 감아 favor, todos 보세요. fechem os olhos. 자, 눈 감고 Fechem os 저는 이 olhos. 사실이 믿어집니다. 한번 손 들어 보십시오. Então, levante a mão quem consegue acreditar nessa verdade. 손 한번 들어 보세요. Pode levantar a mão. 눈 감고 Podem fechar os olhos. 한번 내려 보십시오. Então, pode abaixar. 여러분, 이 구원 문제는 반드시 해결해야 될 문제입니다. Então, o problema da salvação é algo que deve ser resolvido. 자, 여기 앞에 그림을 보십시오. Olhem para essa imagem. 여기 세상 죄가 보입니다. Aparece todo o pecado do mundo. 예수님은 이 세상 모든 사람들의 죄를 짊어지고 십자가에서 못 박혀 O Senhor 죽으셨습니다. Jesus se encarregou de todo o pecado do mundo para morrer. 이 세상 죄 속에 바로 내 죄가 들어가는 거예요. Lá dentro deste pecado do mundo está o meu também. 내 죄가 이 속에 들어갑니다. Meu pecado está aqui dentro.
그래서 예수님이 십자가에서 피 흘리셨습니다. Por isso que o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz. 그 피를 다 흘리시고 십자가에서 마지막으로 하신 말씀 E 기억하시죠? vocês lembram muito bem da última palavra que o Senhor Jesus disse quando ele morreu na cruz, não é? 뭐죠? Qual é? 이스타 공스마드. 이스타 공스마드. 자, 여기 지구가 있습니다. 지구. Então aqui nós temos o planeta Terra, 여기 브라질이 보입니다. temos o Brasil. 우리 여기 살고 있어요. Nós estamos vivendo ali. 우리 지구에 살고 Nós 있습니다. estamos vivendo nesse planeta Terra. 이 지구만한 죄짐을 예수님이 짊어지신 거예요. Quer dizer que o Senhor Jesus se encarregou de um pecado tão grande como esse planeta Terra. 자, 여기 내 죄가 있습니다. Aqui nós temos os meus pecados. 내가 과거에 지은 페카도 파사두가 있어요. Tem o pecado do passado que eu cometi. 그리고 내가 내일, 모레, 10년 뒤에 살면서 계속 지을 미래의 죄가 E 있습니다. também existem os pecados do futuro que eu irei cometer depois, amanhã, depois. 그래서 과거죄뿐 아니라 미래 모든 죄를 포함해서 이 모든 게 다 내 죄입니다. Então todos os pecados que eu posso cometer do passado ao futuro, os meus pecados estão aqui dentro. 이 중요한 게 있어요, 여기서. Então, existe algo muito importante aqui dentro. 이 죄를 하나님이 나에게서 뺏어서 예수님에게 옮기신 거예요. É que o Senhor Deus tirou esse pecado de mim e passou para o Senhor Jesus. 여기 누가 한 명 역할 해주실 분인데. Então, alguém gostaria de se voluntariar? 루, por favor. 잠깐 앞으로 나와주세요. Poderia vir rapidinho só aqui na frente? 감사합니다. Muito obrigado. Então, muito obrigado. 여기 루의 죄가 있습니다. 앞에 Então, 보세요. aqui nós temos o pecado da Lu. 이게 루의 죄입니다. Vamos pensar que esse é o pecado da Lu. 지금 몇 살이죠? Lu tem quantos anos agora? 30. 네. 여기 30년 동안 지은 죄도 있습니다. Então, aqui tem os pecados que a Lu cometeu durante 30 anos da vida dela. 그리고 앞으로 이제 100살에 죽는다고 하면 앞으로 70년 동안 더 지을 미래의 죄도 여기 다 들어 있어요. E se nós imaginarmos que ela vai morrer aos 100 anos, então vamos pensar os 70 anos de vida que ela ainda vai ter, todos os pecados. 이 100년 동안의 죄입니다, 이게. Então, o pecado de 100 anos está ali com ela. 사무엘 맞기. 자, 제가 하나님 역할을 하겠습니다. Então, eu agora vou fazer o papel de Deus. 자, 하나님이 루의 죄를 빼앗은 거예요. 강제로. Deus tomou o pecado de Lu, 강제로 빼앗은 겁니다. tomou o pecado de Lu, 그래서 예수님에게 맡겨버린 거예요. tomou de forma obrigatória e entregou para o Senhor Jesus. 그래서 루의 죄가 예수님에게로 넘어갔기 때문에 루가 죽지 않고 예수님이 죽으셔야 되는 Já que o 거예요. pecado de Lu passou para o Senhor Jesus, então não é mais a Lu que tem que morrer, é o 그래서- Senhor Jesus. 이 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시면서 이 피로 이 죄를 싹 덮으신 거예요. Então, 이렇게. quer dizer que o Senhor Jesus, ele pegou e cobriu todo o pecado da Lu dessa maneira. 죄가 보이지 않습니다. Não dá mais para ver o pecado. 이 죄 값을 죄는 지었지만 그 죄 값을 예수님 피로 싹 덮어주신 Então, 거예요. tem o pecado, mas o Senhor ele já cobriu todo o pecado. 하나님은 우리 죄를 보시는 것이 아니라 하나님은 예수님의 피를 보시는 거예요. O Senhor ele não olha o nosso pecado, ele está olhando o sangue do Senhor Jesus. 아, 루의 죄를 위해서 예수의 피가 흘려졌구나. Ah, através do Senhor Jesus, quer dizer, através do pecado de Lu, o Senhor Jesus teve que derramar o seu sangue. 이 예수님의 피가 우리의 죄를 덮어줍니다. Quer dizer que o sangue do Senhor Jesus cobriu o nosso pecado. 아시겠어요? Entenderam? 예수님 피가 그래서 우리는 예수님 피를 의지해서 천국 갈 수 있습니다. Então quer dizer que pelo sangue do Senhor Jesus, agora nós podemos ir para o céu. 네, 감사합니다. Muito obrigado. 박수 한 번. Palmas, por favor. 그래서 여기 짐승의 제사는 여기 보면 짐승의 제사는 제사장들이 지냈던 짐승의 제사는 우리의 죄를 없이 하지 못합니다. É por isso que o sacrifício que os sacerdotes faziam não tem como acabar com nossos pecados. 그러나 예수 그리스도께서 영원한 제사를 드리시고 한 번에 여기 보면 한 번에 영원한 제사를 드리셨습니다. Mas aqui aparece, havendo oferecido para sempre um único sacrifício. 2000년 전에 십자가에서 한 번 죽으실 때 한 번에 영원입니다. Quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz em uma única vez. 이렇게 havendo oferecido para sempre un único sacrifício. havendo oferecido 이미 제사 지내신 거예요. Quer 이미 dizer que ele já ofereceu antes, não é?
우리가 이제 열심히 교회 생활하고 신앙 생활하면 죄를 없애주시겠다가 O 아닙니다. Senhor não está dizendo que vai acabar com os pecados quando eu viver esforçadamente a minha vida de fé e estiver na igreja. 이미 값을 치르신 거예요. Porque o Senhor ele está dizendo que já pagou o preço 영원히 para sempre. 파르생프리. 그리고 한 번에 그렇게 하신 겁니다. 한 E foi 번에. único sacrifício, uma única vez. 이게 Vamos ler todos juntos. Dois. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. 이제 주님이 한 번에 영원히 죄를 다 없애셨기 때문에 우리가 더 할 일이 없어요. Então, já que o Senhor Jesus ele morreu na cruz por nós, não tem mais o que nós fazemos. 우리가 더 이상 할 게 없습니다. Quer dizer que não tem mais o que eu precise fazer. 여기 분명히 하나님 말씀에 다시 죄를 위해서 뭔가 더 할 일이 없다라고 말씀하시죠. Após esse sacrifício do Senhor, o Senhor disse que não tem mais o que nós fazemos. 그러니까 내가 이제 앞으로 더 열심히 해야 내가 천국 갈 수 있겠죠. 이렇게 말하는 건 잘못된 거죠. Então eu falar, agora eu preciso me esforçar, vou fazer algo para ir para o céu. Isso está errado. 내가 앞으로 더 열심히 해야 천국 간다고 생각하는 사람은 예수님의 피를 믿지 않는 거예요. Então eu pensar que eu preciso fazer algo mais, quer dizer que eu não estou acreditando no sangue do Senhor Jesus. 천국은 오직 예수님의 은혜로만 갑니다. O céu você só vai com a graça do Senhor Deus. 우리의 노력이 조금도 들어가면 안 됩니다. Não pode entrar nem um pouco de nossos esforços. 100% 예수님의 은혜예요. 100% graça de Deus. 만약에 내 노력이 1%라도 들어가면 예수님의 은혜는 99%로 줄어듭니다. Caso entre 1% da minha força, então a graça do Senhor Deus cai para 99. 오직 예수님의 피에 온전히 우리는 맡겨야 돼요. Nós precisamos entregar tudo para a graça por completo diante do Senhor Deus. 이미 예수님 피가 흘려졌습니다. Porque já o sangue do Senhor Jesus foi derramado. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. 하나님이 우리 죄를 이미 갚으셨기 때문에 우리 죄를 기억지 않으십니다. Então, já que o Senhor Deus ele já pagou os nossos pecados, ele já não se lembra mais. 하나님은 우리 죄를 위해서 죄값을 갚으셨어요. Por conta de nós, o Senhor ele já pagou esse preço. 하나님이 갚았잖아요, O 벌써. Senhor ele já pagou. 우리 죄를 기억지 않는다고 Ele não se 그러잖아요. lembra mais. 여러분 하나님의 말씀을 믿으십니까? Vocês acreditam na palavra de Deus? 이 말씀 믿으세요? Vocês acreditam nessa palavra? 예, 이미 갚았어요, 이미. O Senhor ele já pagou. 우리 죄를 기억지도 않으신대요. Ele não se lembra mais. 그러면 당당히 하나님께 나아갈 수 있습니다. Então assim nós podemos ir adiante do Senhor Deus de forma corajosa. 여기도 보면 Então se olharmos aqui também, 여기 aquele que nos amou e em seu sangue 예수 그리스도의 피입니다. quer dizer que é o sangue do Senhor Jesus. seu sangue nos lavou dos nossos pecados. 예수님의 피가 우리 죄를 벌써 lavou 다 씻으셨습니다. Quer dizer que o sangue do Senhor Jesus já lavou, está no passado. lavou 씻으셨어요 벌써. Já lavou. 자 이제 여기도 보면 Então se olharmos aqui também, 우리가 구원받기 전에는 마귀 사탄에게 속해 있었습니다. antes de recebermos a salvação, nós estávamos no diabo. 그런데 이제 하나님의 나라로 우리가 옮겨졌습니다. Mas quer dizer que nós fomos transportados para o reino de Deus. 우리의 신분이 하나님 백성으로 바뀐 거예요. A nossa identidade mudou para a identidade do reino dos céus. 자 여기 보시면 Então se olharmos aqui, 한번 읽어주세요. e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. 그래서 우리가 죄 용서함을 다 받았기 때문에 하나님 나라의 백성으로 옮겨졌습니다. Já que nós recebemos a remissão dos pecados, nós fomos transportados para o reino do Senhor. 그래서 구원받았다는 건 마귀의 권세에서 우리가 건진받은 거예요. Então você ser salvo quer dizer que você foi resgatado do reino do diabo. 그리고 그걸 우리 구원받았다 그래요. É por isso que nós falamos que nós fomos salvos. 그리고 다른 말로 구원받았다란 말과 똑같은 말이 영생 얻었다 똑같습니다. E a outra palavra que significa o mesmo de ter recebido a salvação é nascer conseguir a vida eterna, perdão. vida eterna, 영생을 얻었다 똑같은 말이에요. É a mesma palavra de receber a vida eterna. 그리고 이제 우리의 육체가 한번 이미 태어났고 구원받을 때 영혼이 다시 태어났기 때문에 이걸 거듭났다라고 또 E 말합니다. também, já que o nosso espírito que estava morto agora ele está vivo, nós falamos que nós nascemos de novo. 그리고 이게 딱 믿어질 때
하나님의 영 성령이 우리 안에 들어오셔요. E quando nós acreditamos nisso, o Espírito do Senhor Deus, o Espírito Santo, ele entra para dentro de nós. 그래서 성령 받았다 똑같은 말이에요. É por isso que a mesma palavra nós dissemos, recebemos o Espírito Santo. 자, 구원받았다. 그 다음에 구원받았다 똑같은 말이 영생 얻었다 똑같은 말입니다. Então, eu receber a salvação e receber a vida eterna são as mesmas palavras. 그 다음에 거듭났다. E nascer de novo. 똑같은 말이에요. Tudo tem o mesmo 그 다음에 significado. 성령 받았다. Ter recebido o Espírito Santo. 그 다음에 하나님의 자녀가 되었다. Ser filho de Deus. 또 천국 갈 수 있다. Poder ir para o reino de Deus. 다 똑같은 말입니다. Tudo significa a mesma 하나님의 coisa. 백성이 되었다. Que você se tornar povo de Deus. 똑같은 말입니다. Tudo o mesmo objetivo. 그리고 천국이 내 거다. Quer dizer que eu realmente o reino do céu ser meu também. 내 겁니다 이제. Agora é meu. 그럼 이게 깨달아지면요. 정말 이제 세상에 부러울 게 없어요. Então quer dizer que quando nós temos isso, não temos mais o que invejar neste mundo. 언젠가 이 세상 떠나는 날 나는 천국 간다. Porque quando eu partir, eu vou para o reino dos céus. 천국에서 영원히 살게 됩니다. Eu vou viver no reino dos céus eternamente. 영원한 천국이 있습니다. Então, existe o reino eterno. 여기도 보면 하나님이 우리 영혼을 사랑하셔서 우리의 모든 죄를 등 뒤로 던지셨습니다. Quer dizer que o Senhor, ele pegou todos os nossos pecados e jogou para trás das suas costas. 죄를 등 뒤로 던졌다는 건 보시지 않겠다는 Ele 거죠. falar que lançou para trás das suas costas, quer dizer que ele não vai mais olhar. 보지 않겠다는 Ele não 거예요. vai mais ver. 왜냐하면 예수님이 이미 그 값을 지불하셨기 때문에. Porque o Senhor, ele já pagou este preço. 그러니까 여러 가지 그 표현으로 우리 죄가 없어졌다는 걸 계속 말씀해주고 계셔요. Então nós podemos ver que existem várias expressões diferentes que o Senhor está dizendo que já acabou com nossos pecados. 그래서 여기 또 보십시오. Então vamos ver aqui. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하셨는지 이 말씀을 보면 알 수 있어요. Então nós podemos saber como o Senhor Deus nos amou através dessa palavra. 여러분 정말 사랑하면요. 그 사랑하는 사람에게 소중한 걸 줍니다. Se você ama alguém, você entrega uma coisa muito preciosa, não é? 사랑한다고 말은 하는데 아무것도 안 해줘요. Você diz que ama, mas você não faz nada. 자, 남자친구가 여자친구에게 말합니다. 난 너를 사랑해. Vamos pensar que o namorado diga para a namorada, eu te amo. 얼마큼 사랑하는데? Então quanto que você me ama? 이 지구만큼 사랑해. Eu te amo o tamanho desse planeta. 그럼 나 저것 좀 사줘. Então ela fala, então me compra aquilo. 이 반지 하나 사줘. 이 Eu 반지. quero um anel. 남자친구가 부자거든요. Então o namorado ele é rico, vamos 근데 안 pensar. 사줘요. 전혀 Mas 안 ele 사줘요. não compra nada. 사랑한다고 말만 하고 어떤 선물도 안 해주는 Ele 거예요. fala, eu te amo, mas não dá presente algum. 그 사랑은 가짜죠. Então esse amor é falso. 그 Não? 거짓말입니다. É mentira. 정말 사랑하면요. 다 주게 돼 있어요. Porque se você verdadeiramente ama, você sempre quer dar algo. 부모가 자식을 사랑한다는 증거가 뭐예요? Então qual é a manifestação dos pais para mostrar que amam seus filhos? 자식에게 다 줍니다. Eles dão tudo para os seus filhos. 100%요. Dão tudo. 자, 여기 보십시오. Então, se olharmos aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. 하나님이 세상을 사랑하셔서 하나밖에 없는 아들을 주셨어요. Quer dizer que o Senhor, ele foi e deu o seu único filho para todos. 여러분, 내 자식을 준다는 건요. 이거보다 더 큰 사랑은 없어요. Então, você dar o seu filho único, isso não existe um amor maior do que esse. 여러분, 제가 결혼하기 전에 이 세상에서 가장 소중한 건 제 목숨이었습니다. Então, antes de eu casar, a coisa mais importante da minha vida, neste mundo, era a minha própria vida. 지구만한 다이아몬드를 준다고 해도 내 목숨과는 바꿀 수 없어요. Mesmo que alguém fale, vou te dar o diamante desse tamanho, mas não tem como trocar com a minha vida. 근데 결혼해서 자녀를 낳아보니까요. 내 목숨보다 더 소중한 게 자녀의 생명이에요. Mas depois que eu me casei e tive filhos, eu percebi que a vida das minhas filhas era muito mais importante. 그러니까 이 세상에서 가장 소중한 건 바로 자녀의 É 생명입니다. por isso que a coisa mais importante neste mundo é a vida do filho. 그런데 누군가가 하나밖에 없는 아들을 나에게 줬다면요. 그거보다 더 큰 사랑은 없는 거예요. Mas se alguém pegou este único filho que ele tem e entregou para mim, não existe nenhum amor maior do que este. 그거보다 더 큰 사랑은 이 세상에 Não 없습니다. existe nenhum amor maior do que este. 그런데 하나님께서 하나밖에 없는 독생자를 우리에게 주셨어요. Mas o Senhor Deus, ele deu o seu único filho para nós. 왜요? Por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 우리에게 영생을 주시기 위해서. Para nos dar a vida eterna. 누구든지 믿는 자마다 영생을 얻는다 그랬습니다. Então, para todo aquele que crê, para que tenha a vida eterna. 제가 영상을 하나 보여드릴게요. Eu vou mostrar um vídeo para 이게 vocês. 실제로
그 체코에서 있었던 일이라고 해요. Então dizem que na Tchecoslováquia teve um acontecimento 실제 desses. 사건입니다. Aconteceu realmente. 아버지가 그 하는 일이 이렇게 이제 이 강이 있는데 강에 이렇게 철로가 놓여져 있습니다. Então havia uma ponte de trem de trilhos que o pai cuidava. 그래서 이제 그 평상시에는 기차가 다니다가 배가 갈 때는 그 다리를 쫙 올려줘야 이렇게 배가 통과하는 거예요. Então o que esse pai fazia? Ele trabalhava no gerenciamento dessa ponte para levantar caso um barco passasse por baixo da ponte. 그런데 이 기차를 운전하는 사람이 신호등을 보지 못하고 빨간불인데 그냥 통과해서 오고 있는 겁니다. Então, mas um trem ele estava vindo muito rápido e não viu a sinalização vermelha. 다리는 이미 배가 지나가야 되는 시간이기 때문에 다리는 올려져 있는데 기차가 오는 거예요. Já que era a hora do barco passar, então a ponte estava levantada, mas o trem continuou vindo. 그걸 어린 아들이 그걸 봤습니다. E o filho viu isso. 기차가 오는 걸 봤어요. O filho viu o trem chegando. 그래서 그 아들이 자기가 그 다리를 내리려고 레바를 자기가 당기려다가 그 기계 속으로 그 아들이 들어갑니다. E este filho ele tenta puxar a alavanca para levantar a ponte e ele mesmo cai lá dentro. 아버지가 그걸 봤어요. E o pai viu aquilo. 이제 그 기차에 탄 사람들을 살리기 위해서는 그 레바를 당겨서 다리를 다시 내려줘야 돼요. 이 길을. Então agora precisa ver aquele trem chegando e precisa baixar a ponte. 근데 그렇게 되면 그 기계 속으로 들어간 아들이 죽게 됩니다. Então, e ele viu o filho caindo lá dentro do maquinário. Então, se ele puxa a alavanca, o filho dele pode morrer enterrado na 아버지는요, máquina. 그 레바를 잡고 아들을 살려야 되는지 기차에 탄 수백 명을 살려야 되는지 막 고민하고 있는 Então o pai 거예요. fica pensativo, será que eu tenho que puxar a alavanca e salvar muitas pessoas que estão lá e deixar meu filho morrer? Ou eu preciso salvar meu filho, mas todas as pessoas no trem irão morrer? 아버지가 결국 그 기차에 탄 수백 명을 살리기 위해서 아들을 죽이는 그 선택을 합니다. Então, para salvar a centena que estava ali dentro do trem, ele puxa a alavanca e faz o seu filho ser 이 실제로 sacrificado. 있었던 일이라는 거예요. E isso disseram que é um fato real. 한번 보십시오. Vamos ver. 다리가 있죠, 이렇게. Então nós temos uma ponte. 이따가 기차가 올 거라는 걸 얘기해 줍니다. Então quer dizer que vai chegar a ponte. 자, 이제 그 배가 오고 있어서 다리를 이렇게 올립니다. 설정이 잘못돼 있나? 모르겠어요. 저기서는 안 나오네. 마음 소리. 이제 배가 이렇게 지나가는 거예요. 이렇게 E 배가 agora o barco ele começa a passar nesse momento. 이렇게 지나갑니다. O barco começou a passar por baixo da ponte. 기차 빨간불인데 지나간 거예요, 그냥. E estava a luz vermelha, mas ele continuou vindo. 이 빨간불인데 지나갑니다. Então é uma luz vermelha dizendo que não é para passar. 다리는 이미 올라가 있는데. E a ponte porque está lá em cima. 근데 아들이 기차가 오는 걸 본 거예요. Mas o filho viu a chegada do trem. 아빠를 부릅니다. Ele 아빠! chama pelo pai, 근데 아빠가 듣지를 mas o 못했어요. pai não consegue ouvir. 그래서 이 아이가 직접 레바를 당기려고 갑니다. E o filho mesmo corre para tentar puxar a alavanca.
자, 이제 아빠가 봤어요. Então o pai viu o trem 근데 também. 아들이 없는 거야, 아들이 없어요. Mas não dava mais para ver onde o filho estava. 아들이 이걸 당기고 있는 겁니다. O filho estava lá puxando a alavanca. 이걸 당기려다가 야, 이거 들어가 버려요. Então o pai quando viu, ele caiu lá dentro tentando puxar a alavanca. 아빠가 어쩔 줄을 모릅니다. Então o pai não sabe mais o que fazer. 이걸 당기면 아들이 죽고 Então, porque se ele puxar o filho que morre, 당기지 않으면 기차에 탄 사람들이 다 죽는 거예요. e se ele não puxar, todas as pessoas que estão no trem vão morrer. 아빠가 당깁니다. E aí o pai puxa, 아이는 죽었겠죠. e o filho deve ter morrido, 이제 다리는 이제 내려옵니다. e a ponte vai abaixando. 기차에 탄 사람들은 살았어요. Então as pessoas que estavam no trem ficaram vivas. 아빠를 보십시오. Então olhem para o pai. 이 아빠의 마음이 어떨까요? Então como deve estar o coração do pai agora? 그런데 놀라운 것은 기차에 있는 사람들은 아무것도 몰라요. Mas o mais surpreendente é que as pessoas que estão no trem não sabem de nada. 밖에서 무슨 일이 일어났는지를 아무것도 모릅니다. Então quer dizer que ninguém sabe o que está acontecendo lá fora. 여러분, 하나님은 나를 구원하시기 위해서 아들을 우리에게 보내주셨습니다. Quer dizer que o Senhor ele enviou o seu filho unigênito para me salvar. 그 예수님이 2000년 전에 나를 위해서 죽으셨어요. Quer dizer que o Senhor Jesus ele morreu há 2000 anos atrás por mim. 근데 우리는 그걸 모르고 Mas 살아갑니다. nós vivemos sem saber disso. 죄 짓고 살아가요. Nós vivemos pecando. 아무리 하나님께로 돌아오라고 하나님의 사랑을 깨달으라고 외쳐도 듣지 않습니다. Mesmo que gritemos, compreenda o amor do Senhor, retorne para Ele. Não escuta. 관심이 없어요. Ninguém tem interesse. 하나님의 마음이 어떨까요? Como é que está o coração do Senhor Deus? 나는 가장 소중한 내 아들을 너희에게 주었는데 왜 너희들은 그 사랑을 알지 못하냐고. Eu dei o meu filho mais precioso para vocês, mas por que vocês não conhecem este amor? 하나님의 사랑이잖아요. Esse é o amor do Senhor Deus. 자, 여기 이사야 44장 22절 같이 읽겠습니다. Nós olhamos em Isaías, capítulo 44, versículo 22, todos juntos. Vamos ler. 1, 2. Apaguei as tuas transgressões como a neva e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. 빽빽한 구름이 사라지는 것처럼 우리 죄를 피로 가려주셨습니다. Quer dizer que o Senhor, Ele nos cobriu como se fosse com sangue. 아침의 안개가 사라지는 것처럼 우리 죄를 다 덮어주셨어요. Quer dizer que o Senhor, Ele foi como se fosse uma nuvem, colocou todo esse sangue por nós. 이미 다 덮어놨, 너희 죄를 다 없애놨으니까 이제 돌아오라고 Só quer 말씀하십니다. dizer que agora o Senhor, Ele já abriu tudo, dissipou e está falando para nós 이미 voltarmos. 너희 죄를 다 없애놨으니까 제발 좀 돌아와라. Porque nosso pecado, ele já está dissipado, é só vir. 돌아오는 건 바로 믿는 게 돌아가는 거예요. Então se nós acreditarmos, é isso que é 아, retornar. 예수님이 내 죄를 다 없애주셨군요. O Senhor Jesus já acabou com todo o meu pecado. 감사합니다. Aí eu agradeço. 믿는 게 돌아가는 거예요. Você acreditar é você retornar. 그게 구원입니다. Isso é salvação. 이 많은 죄가 있잖아요. Temos muitos pecados. 이 죄를 이렇게 가려주셨어요. O Senhor, Ele cobriu esse 자, pecado 여기 dessa maneira. 보십시오. Então, olha 내 aqui. 죄가 이렇게 많았습니다. Eu tinha muito do meu pecado assim. 빽빽한 구름처럼 많았어요. Só cheio, parecendo uma 이 nuvem. 죄를 예수님의 피로 싹 Então o 덮어주셨습니다. Senhor cobriu com todo o seu sangue. 이게 내 마음이었습니다. Este era o meu coração. 내 마음이 죄로 가득했어요. Meu coração estava cheio de pecado. 근데 예수님 피로 쫙 Mas o Senhor passou todo o seu sangue. 여기 한번 여기도 한번 읽어주세요. Quer ler? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 그게 하나님의 사랑입니다. Este é o amor do Senhor Deus. 하나님의 은혜예요. Esta é a graça de Deus. 하나님의 이게 자비입니다. 자비. Quer dizer que isso é misericórdia de Deus. 여러분,
예수님이 십자가에 못 박혀 죽으실 때 강도 2명도 함께 못 박혀 죽였습니다. Quando o Senhor Jesus morreu crucificado, 2 malfeitores morreram ao seu lado. 예수님이 못 박혀 죽으실 때 강도도 함께 못 박혀 죽였어요. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, 2 também malfeitores estavam ao seu lado. 그런데 십자가에 못 박힌 상태에서 한 명은 구원을 받습니다. Mas o mais incrível é que enquanto estão crucificados, um recebeu a salvação. 자, 한 명은 구원을 받고 십자가에 못 박힌 상태에서 구원을 받고 천국을 가고 한 명은 지옥에 갑니다. Um recebeu a salvação e foi para o céu, o outro não conseguiu receber a salvação e foi para o inferno. 뭐가 달라서 그렇게 됐을까요? Então, o que mudou? 어떤 차이일까요? Qual é a diferença desses dois? 자, 여러분 똑같이 이 세상에 죄인으로 태어났습니다. Então, todos eles nasceram com a mesma vida de pecador. 똑같이 죄짓고 강도짓하고 죄짓고 Todos 살았어요. eles foram malfeitores e é por isso que estavam presos e para serem 그리고 sentenciados. 같은 날 같은 장소에서 같은 방법으로 죽었습니다. E eles morreram no mesmo lugar, da mesma forma. 그런데 한 명은 천국에 가고 한 명은 지옥에 갔어요. Mas uma pessoa foi para o céu, o outro foi para o inferno. 그 차이가 무엇입니까? Qual é a diferença disso? 자, 이 사람은 십자가에 못 박힌 상태에서도 야, 네가 그리스도면 너도 구원하고 우리도 구원해봐라. Então, que estava na cruz crucificado do mesmo jeito, ele disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. 네가 그리스도인데 왜 십자가에 못 박혀 Se 있냐? você é o Cristo, por que você está crucificado? 끝까지 조롱하는 거예요. Até o final ele zombou. 너도 또 우리와 똑같은 죄인에 불과하지 않냐? Você não é um pecador igual a nós? 그런데 한 명은 달랐습니다. Mas o outro foi diferente. 이 사람은 평생 강도짓하면서 사람 죽이고 살았어요. Então o outro ele viveu a vida toda matando, fazendo malfeições. 한 번도 교회 가본 적 없습니다. E ele nunca foi para a igreja. 한 번도 11조 한 적도 Ele 없어요. nunca tinha ofertado. 착한 일도 거의 안 Ele 했습니다. nunca fez algo bom. 죄만 짓고 살았어요. Ele somente viveu pecando. 살인죄를 지었습니다. Ele fez homicídios. 그런데 이 사람이 마지막에 예수님에게 이렇게 말합니다. Então o Senhor Jesus disse por fim para ele. 강도의 말입니다. Disse para ele: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 예수님, 당신의 나라에 들어가실 때 나를 좀 기억해 주세요. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 이 강도는 십자가에 못 박힌 상태에서 예수님을 믿은 겁니다. Quer dizer que esse malfeitor, enquanto ele ia para o inferno, ele conseguiu acreditar no Senhor e foi para o céu. 교회 한 번도 가본 적 없어요. Nunca foi para a igreja. 성당에도 안 갔습니다. Nunca foi para um templo. 신부님께 고해성사 한 번 안 했어요. Nunca fez a confissão dos seus 침례 받은 pecados. 적도 없어요. Ele nunca recebeu um batismo. 맨날 죄만 지었어요. Todos os dias ele só pecou. 그런데 이 사람은 십자가에 못 박혀서 이제 죽기 직전에 예수님을 믿은 거예요. Mas antes de ele morrer, ele conseguiu acreditar no Senhor Jesus. 여러분, 만약에 제가 예수님이라면요, 야, 너는 참 염치도 없다. Então, se eu fosse o Senhor Jesus, teria dito: Nossa, você não tem nem você não tem nem vergonha 너 na cara. 양심도 없다, 너 양심도 Como é que você 없다. não tem nem consciência? 야, 평생 너 죄만 짓고 살다가 이제 천국 가고 싶어 너? Você viveu a vida toda pecando, mas agora por fim você está 야, 너 pedindo 교회 para ir 한 para o 번도 안 céu? 왔잖아. 너 교회 한 번도 Você 안 nunca foi 왔잖아. para a igreja? 너 11조 한 번도 안 Você 했잖아. nunca fez o dízimo? 너 착한 일 한 번도 안 Você 했잖아. nunca fez coisa boa? 근데 천국 가겠다고? Mas você está pedindo para ir para o céu? 야, 이 나쁜 놈아. Ah, seu malvado. 예수님 그렇게 말씀 안 하셨어요. Mas Senhor Jesus não disse isso. 뭐라고 O 말씀하셨어요? que ele disse? 이 disse-lhe Jesus. 이 발음이 어려워요. Jesus. Jesus. Muito difícil. Jesus. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 너 오늘 당장 나와 함께 천국 들어갈 것이다. Então ele disse: Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. 이게요, 지구상에서 가장 운 좋은 사람이에요, 이 사람. Essa pessoa é a pessoa mais sortuda do mundo, não? 한 번도 교회 간 적도 없어요. Nunca foi à igreja. 평생 죄만 짓고 살았는데 십자가에 못 박힌 순간에 구원받았어요. Viveu a vida toda pecando, mas no último tempo ele recebeu a 여러분, salvação. 천국 가면 우리는 이 강도를 한번 찾아가 봐야 돼요. Quando nós formos para o céu, nós precisamos procurar esse malfeitor lá no céu. 우리가 천국 가면 이 강도를 만날 겁니다. Nós vamos nos encontrar com ele lá no céu. 아, 당신이 그 강도예요? E nós vamos perguntar: você era aquele malfeitor lá? 아, 그 당신이 십자가에 못 박혀 죽은 강도예요? Você é aquele malfeitor que morreu crucificado? 세상에서 무슨 죄 짓고 살았어요? O que você viveu pecando? 아, 진짜 당신은 운도 좋네요. Nossa, você é muito sortudo. 그래, 나는 당신보다는 좀 착하게 산 것 같은데. Porque eu pelo menos vivi um pouquinho melhor que você. 우리 그 강도에게 물어볼 게 많이 Eu 있죠. tenho muito o que conversar e perguntar a ele. 그 강도가 말할 겁니다. Então, aquele malfeitor com certeza ele 네, dirá: 나는 정말 평생 죄만 짓고 살았어요. Sim, eu vivi a minha vida pecando. 정말 사람도 많이 죽이고 죄만 Eu 지었습니다. matei muitas pessoas, eu pequei bastante. 난 예수님을 믿지도 않았어요. Eu não acreditava no Senhor Jesus. 그런데 십자가에 못 박힌 상태에서 내 옆에 못 박힌 그 예수님을 봤습니다. Mas enquanto eu estava crucificado, eu olhei para aquele Senhor que estava ali do meu lado. 그분은
죄가 없는데도 억울하게 죽는데도 한 번도 우리를 원망하지 않았습니다. Aquele senhor estava sendo injustiçado na cruz, mas ele não murmurou nenhuma vez. 오히려 자기를 못 박는 로마 군인들을 위해서 기도했습니다. Por fim, ele orou até pelos soldados romanos que o crucificaram. 하나님, 저 사람들은 죄가 없습니다. 저 사람들을 용서해 주세요. Pai dizendo, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. 내가 그 예수의 모습을 옆에서 봤습니다. E eu vi aquela imagem de Cristo ao meu lado. 저분이 바로 하나님의 아들이구나. Nossa, ele é o Filho de Deus. 그때 나는 그 예수님을 믿었습니다. Naquele tempo acreditei no Senhor 그리고 Jesus. 나를 불쌍히 여겨달라고 예수님께 E 기도했죠. eu pedi ao Senhor Jesus para ter misericórdia de mim. 그래서 제가 죽기 직전에 구원받고 천국에 É por isso que, 왔습니다. por fim, eu recebi a salvação e fui para o céu. 이걸 통해서 우리가 알 수 있는 사실이 있어요. Tem uma verdade que nós podemos saber através disso. 구원받는 데는 1분도 걸리지 않는다는 거예요. Não dura nem um minuto para receber a salvação. 1분도 걸리지 않습니다. Não precisa nem de um minuto. 1초 만에 구원이 돼요. Em 1초 um 만에. segundo você recebe a salvação. 순간적으로 구원이 됩니다. A salvação é instantânea. 열심히 뭔가를 해서 천국 간다는 것은 그러니까 거짓말이에요. É por isso que você se esforçar para fazer algo é 이 mentira. 강도는 아무것도 한 게 없는데 천국 갔잖아요. Porque esse malfeitor não fez nada, mas ele foi para o céu. 그러니까 열심히 해야 하나님 열심히 믿고 봉사하고 뭐 율법 지키고 그래야 천국 간다. 그 말은 거짓말이라는 걸 알 Então 수 você 있어요. dizer, eu preciso me esforçar para ir para o céu fazer coisas boas, isso é mentira. 구원은 순간적으로 A 이루어집니다. salvação ela é efetuada instantaneamente. 여러분 이 강도를 보면 너무나 은혜가 되잖아요. É por isso que nós recebemos uma grande graça ao ver a história desse malfeitor. 나도 이 강도처럼 죄 짓고 살았지만 하나님의 은혜로 구원받았구나. Nossa, eu vivi pecando igual esse malfeitor, mas eu recebi a salvação. 또 하나를 좀 보겠습니다. Vamos ver mais uma coisa. 지금부터는요 구약 성경에 있는 그 예수 그리스도를 보여주는 그 그림자들에 대해서 좀 생각해 보려고 Então agora 합니다. vamos pensar sobre a imagem de Senhor Jesus Cristo que aparece no Antigo Testamento. 좀 이제 체조를 좀 하고 Então 시작하겠습니다. primeiro vamos nos alongar. 자, 저를 따라해 주세요. Por favor, me 1, imitem. 2, 3, 4, 5. 그리고 몸은 그대로 둔 상태에서 손만 움직입니다. Então, corpo parado, só os braços. Só braço. 1, 2, 3, 4, 5. 자, direita. 1, 2, 3, 4, 5. Em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Atrás, atrás, atrás. 2, 3, 4, 5. 그리고 옆에 있는 사람 졸지 마세요. 이렇게 안마 좀 해주세요. E vocês podem massagear a pessoa do lado para que não cochile. 졸지 마세요. Não cochile. 한번 읽어주세요. Eu irei ler. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. 여러분 이스라엘이 이집트에서 나올 때 그 마지막 밤에 그 장자 큰 아들을 죽이는 재앙을 하나님이 내리셨어요. O Senhor, quando na última praga para o povo de Israel sair do Egito, o Senhor ele permitiu a 10ª praga, que é a morte do primogênito. 근데 그 집에 양을 죽여서 양의 피를 문에 바른 집은 하나님이 죽이지 않고 넘어간다고 Mas o 말씀하셨어요. Senhor Jesus disse que caso você mate uma ovelha e passe o sangue dele nos portais da sua casa, na coluna, eu verei e passarei por cima. 중요한 건 바로 이 썬기가 시나우가 된다는 O 거예요. mais importante é que este sangue que se torna um sinal. 그 안에 어떤 사람이 그 집에 어떤 사람이 살고 있느냐는 중요한 게 아닙니다. Não é importante quem que está vivendo ali dentro. 그 집에 뭐 이집트 사람이 살고 있는지 이스라엘 사람들이 살고 있는지 그게 중요한 게 아니에요. Não importa se é um egípcio, se é um israelense. 그 집에 사는 사람이 착한지 나쁜지 그게 중요한 게 아닙니다. Não importa se é uma pessoa boa ou uma pessoa má. 중요한 건 피를 발랐냐 안 O 발랐냐예요. importante é se você passou o sangue ou não. 피를 바른 집은 죽이지 않고 심판하지 않고 넘어간다는 겁니다. Quem passou o sangue, o Senhor ele não irá cobrar, o Senhor irá passar por cima. 이게 유월절입니다. Isso se chama Páscoa. 그래도 심판이 넘어간다는 뜻이에요. Páscoa quer dizer que passou por cima. 자, 하나님이 피를 바르면 살 것이다 말씀하셨어요. Quer dizer que o Senhor ele disse que quando passar o sangue, eu viverá. 자, 이 집은 피는 문에다 피 바르면 좀 끔찍하잖아. 안 발라 나는. Então vamos pensar essa casa aqui. A primeira casa ele disse: passar sangue é tão horripilante, não vou passar sangue. 양의 피 냄새 나잖아. E também fede passar sangue. 향기 나는 예쁜 꽃을 붙였습니다. Eu vou colocar cheio de flores aromáticas. 예쁘게 장식을 했어요. Então ele deixou flores muito bonitas. 이렇게 하면은 내가 심판하지 않겠지. Se eu fizer assim, o Senhor Deus não vai me julgar. 자, 2번 집입니다. Segunda casa. 이 집은 이 집은 아주 부자입니다. 부자. A segunda casa é muito rico. 근데 금을 발랐어요. 금. Ele passou ouro. 진짜 금을 발랐어요. Ele 진짜. passou ouro. 그럼 넘어가겠지.
Ele disse, então o Senhor vai passar por 세 cima. 번째 집은요. Terceira, 예, 꼬라우 페인트를 칠했어요. ele comprou uma tinta coral e passou na casa. 다 칠했어요. 이렇게. Ele passou. 아주 예쁘게 칠했습니다. Então ele passou de forma bem bonita. 그 이제 네 번째 마지막 집은요. 말씀 그대로 그냥 피를 양의 피를 발랐어요. 양의 E 피를. o último ele passou o quê? Conforme a palavra, o sangue. 그날 밤에 이제 하나님의 심판이 임했습니다. E naquele dia chegou o julgamento do Senhor. 1번, 2번, 3번, 4번 중에 어느 집만 살아남았을까요? Qual casa que ficou viva? A, B, C ou D? A, B, C, D. 오케이. 아? 네. 자, 이 집만 살아보세요. 자, 이 집, 꽃을 붙인 집 죽었습니다. Então, a casa de flores morreu. 금을 바른 집도 죽었어요. Banhada a ouro morreu também. 꼬라우 페인트 칠한 집도 Quem 죽었습니다. passou a coral tinta morreu também. 네, 양의 피를 바른 집은 살았어요. Então, ele viveu por ter passado o sangue. 그러니까 지금도 자꾸 예수님 피를 의지해야 되는데 다른 걸 의지하려고 É 해요. por isso que também hoje em dia tem que depender do sangue do Senhor Jesus, mas eles querem depender de outras coisas. 자기 착한 걸 Que 의지하려고 depender 하고, da minha boa obra, 자기가 열심히 하는 걸 do meu 의지하려고 próprio esforço, 자기 어렸을 때 유아 세례 받은 걸 의지하려고 ou 하고 por conta do batismo que eu recebi quando criança, 그 신부님 앞에서 고해성사한 걸 의지하려고 ou por conta das confissões que eu fiz diante 왜 de um padre. 자꾸 다른 걸 의지하려고 그래? Quer 다른 걸. depender toda hora de outra coisa. 제주스의 우니쿠 까밍요. 예수님만이 길입니다. Então, Jesus é o único caminho. 자, 이 피를 발랐어요. 이 세 집 다 피를 Então, 발랐습니다. as três casas passaram o sangue. 다 양의 피를 발랐어요. Todos eles passaram o sangue do 근데 이 집은 이제 cordeiro. 피를 바르고 저녁밥을 감사하면서 이제 저녁 식사를 Está 했습니다. passando o sangue do carneiro, a primeira casa, eles estão jantando. 하나님 말씀대로 양의 피를 발랐습니다. Ele diz, Senhor, eu passei o sangue como o Senhor disse. 우리 가족을 지켜주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor proteger a nossa família. 그래서 기쁜 마음으로 찬양을 하는 E 거예요. eles estão louvando e orando. 네. 그리고 두 번째 집은 피는 발랐는데 좀 근심이 돼요. 근심이. Mas o segundo, eles passaram, mas eles estão preocupados. 내가 죄를 많이 지었는데 E eles começam, mas eu pequei tanto. 피 발랐다고 정말 넘어갈까? Mas será que ele vai passar mesmo? 아이고 안 넘어가는 거 어떻게 안 넘어가면 어떡하지? Senhor, se não passar, o que vai acontecer de mim? 근데 피는 발랐어. Mas ele passou o sangue. 근데 이 집은요 겁이 너무 많아. E essa terceira casa tem muito medo. 피를 바르고 다 숨었어요. 여기. Eles passaram o sangue, todos eles se esconderam. 여기 보이시죠 여기? Estão vendo eles 다 ali? 숨었어요. 여기 숨었어요. Todos escondidos? 자, 이 세 집 중에 아베세 중에 어느 집이 살아남았을까요? Então, de A, B ou C, qual casa que ficou viva? 아, Letra A? 또 다른 집. Tem mais outra resposta? 아? 틀렸습니다. Está errado. 다 살아남았어요. 다. Todos eles ficaram vivos. 하나님이 양의 피 바르라고 그랬잖아요. 양의 O 피. Senhor Jesus disse para passar o sangue do 양의 cordeiro. 피 바르면요 마음이 즐겁든지 근심하든지 무서워하든지 마음이 중요한 게 아니에요. Passando o sangue dessa carneiro, não importa se você está feliz, se você está preocupado, se você está com medo, todos estão 양의 salvos. 피를 바르는 건 내가 예수님의 피를 마음에 믿는 겁니다. Sangue da ovelha ser passado significa eu acredito no sangue do Senhor Jesus. 예수님의 피가 믿어지면요 마음에 좀 두려움이 생기고 마음에 평안이 없다 할지라도 그 마음이 중요한 게 아니라요. 마음이 중요한 게 아니라 내가 예수님의 피를 믿었다는 그 사실이 중요합니다. Quando eu acredito no sangue do Senhor Jesus, não importa o meu coração como está o estado, é se eu creio ou não. 중요한 건 예수님이 나를 위해서 죽으셨다는 그 사실이 중요한 O 거예요. mais importante é a verdade que Jesus morreu por mim. 여러분 마음이 중요한 게 아닙니다. Não é importante o meu coração, 우리의 마음은 계속 바뀌어요. porque o meu coração sempre vai mudar. 그래서 예레미야에 보면 이 세상 모든 것보다 가장 거짓된 거, 가장 거짓말하는 것이 바로 우리의 마음이라고 É por isso 그랬어요. que em Jeremias disse que a coisa mais enganosa e perversa é o nosso coração. 사람의 마음은 믿을 게 못 O 됩니다. coração do homem não é possível crer. 중요한 건 말씀이에요, 말씀. O mais importante é a 성경에 palavra. 예수님이 나를 위해서 피 흘려 죽으셨다고 성경에 기록되어 Então o 있습니다. Senhor ele já disse na Bíblia que ele morreu por nós. 자, 그 다음 날 보니까요, 다 Passando no outro 살았어요. dia, 다 todos 살았어. eles ficaram vivos. 야, 우리 살았어. Eles estão falando, olha, aqui na nossa casa estamos vivos. 나 무서웠는데 나도 살았어. O outro da casa B falou, eu estava com medo, mas eu vivi também. 야, 나 어제 잠도 못 잤는데 나도 살았어. Os outros a última, e nossa, a gente nem conseguiu dormir. 다 살았어요. Mas todos viveram. 중요한 건 피를 바르느냐 안 바르느냐가 O 중요한 거예요. mais importante aqui é se passa o sangue ou não. 자, 여기 vamos ler todos juntos. 1, 2. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. 내가 피를 볼 때, 그 양의 피를 볼 때 넘어가리라. Quando eu ver o sangue, passarei.
하나님은 내 죄를 보시는 것이 아니라 예수님이 흘리신 이 피를 봅니다. 피. Então o Senhor, Ele não está vendo o meu pecado, Ele está vendo esse sangue derramado pelo Senhor Jesus. 자, 하나님은 내 죄를 보시는 게 아니라 이 예수님의 피를 Ele 보시는 não olha o meu pecado, Ele está olhando esse sangue. 그래서 우리는 예수님이 나를 위해서 피 흘려 죽으셨다는 그 사실이 중요한 É 거예요. por isso que o mais importante nós sabemos essa verdade que o Senhor Jesus derramou o seu sangue por nós. 그래서 피로 정결케 됩니다. 피로. É por isso que pelo sangue que nós somos remidos. 자, 여기 또 보겠습니다. E vamos ver aqui também. 자, 양이 피 흘려 죽었죠. A ovelha derramou o seu sangue. 양이 피 흘려 죽었습니다. A ovelha derramou o seu sangue. 왜냐하면 피가 죄를 속하기 때문에 그래요. Porque o sangue faz a expiação pelos pecados. 자, 여러분 제가 질문 하나 Eu 하겠습니다. vou fazer uma pergunta a vocês. 여기 보세요. Olhem para mim. 우리 죄를 없애는 것은 무엇이죠? O que acaba com nossos pecados? 우리 죄를 없애는 것이 O 무엇입니까? que acaba com nossos pecados? 피입니다. 피. É o sangue. 예수 그리스도의 피예요. É o sangue do Senhor Jesus. 그래서 예수님이 이 한 마리 양으로 오셔서 우리를 위해 피 흘려 죽으셨습니다. Então o Senhor Jesus ele veio com uma ovelha e derramou o seu sangue por nós. 그래서 유월절 날 죽은 그 양은 예수 그리스도를 É 가리킵니다. por isso que o sangue do Senhor Jesus representa aquela ovelha na Páscoa. Alimpai vos do permento velho para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem permento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 예수님이 유월절 양이 되신 거예요. O Senhor Jesus ele se tornou a ovelha da Páscoa. 유월절에 그 죽었던 그 양은 피 흘려 죽었던 그 양은 바로 예수님을 가리킵니다. Aquela ovelha que derramou seu sangue por nós na Páscoa se tornou o quem? O Senhor Jesus. 그 집 문 앞에 피를 발랐던 것처럼 우리 마음에도 피를 발라야 돼. 피를. Como passou o sangue nos portais naquele dia, é o mesmo que nós precisamos passar o sangue do Senhor. 예수님이 내 죄를 위해서 죽으셨다는 그것을 믿는 것이 바로 피를 바르는 E eu 거죠. creio que o Senhor Jesus ele morreu por mim, e isso é passar o sangue. 자, 또 하나 성경에 또 비밀이 있습니다. Então existe também um segredo ali dentro. 그 아담과 하와에게 하나님이 선악과를 먹지 말라 그랬어요. O Senhor disse para Adão e Eva para não comerem do fruto, 선악과를 먹기 전에 아담과 하와는 죄가 없었습니다. do fruto do conhecimento do bem e do mal, e antes de comerem eles não tinham pecado. 그들은 죄가 없었어요. Eles não tinham pecado. 그런데 하나님이 선악과를 먹지 말라고 했는데 하와가 마귀의 꾀임에 넘어가서 먹었습니다. Mas o Senhor ele disse para não comer, mas a Eva foi tentada pelo diabo e comeu. 그리고 또 남편에게도 줬어요. E também deu ao seu marido. 둘 다 먹었습니다. Ambos comeram. 엘리 꼬메우 꽁엘라 함께 먹었어요. Ambos comeram deste fruto. 여기 그걸 먹을 때 하나님 말씀처럼 그 영혼이 먹는 즉시 죽었습니다. Então, e no momento que eles comeram, eles morreram. O espírito morreu. 이제 하나님 앞에서 자기 죄가 나타난 거예요. Então quer dizer que agora o pecado deles foram manifestados diante de Deus. 그 전에는 벌거벗고 다녀도 부끄러움이 없었습니다. Antes, quando eles andavam despidos nus, não tinha problema nenhum. 근데 죄 짓고 나니까요 부끄러운 거예요. Mas após pecarem, eles tinham vergonha. 그럼 죄는 부끄럽습니다. Pecado é vergonhoso. 그래서 이 나뭇잎으로 무화과 나무잎으로 엮어가지고 옷을 입었어요. 옷을. Então eles fizeram, cozeram saias com folhas de figueiras. 한번 읽어주세요. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. 그래서 이 옷으로 자기 부끄러운 죄를 가렸습니다. Então eles cobriram aquele pecado sujo deles com a folha de figueira. 하나님이 부르십니다. E o Senhor o chamou. 옹지 있다. 아담과 하와 너희들 어디 있느냐? Adão e Eva, onde estão? 너희들 어디 있느냐? Onde vocês estão? 하나님 저희가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. Ouvi até o vosso ar no jardim e temi porque estava nu. 아니 지금 옷 입고 있잖아요. Mas eles estão vestindo roupa. 지금 옷 입고 있는데 왜 벗었다 Mas 그랬습니까? por que eles dizem que estavam nus? 이건 사람들이 만든 이 무화과 나무 옷은요. 이거는 옷이 되지 못하는 거예요. Porque essa roupa feita pelo homem não pode se tornar uma roupa. 지금도 많은 사람들은 자기들의 죄를 가리기 위해서 뭔가 옷을 만듭니다. Hoje em dia as pessoas para tentarem cobrir o seu pecado, eles vão e fazem roupas para si. 교회를 다니면 죄가 없어지겠지. Eles pensam, se eu frequentar a igreja não vai ter mais problema.
신부 앞에서 고해성사를 하면 죄가 Se eu 없어지겠지. fazer a confissão dos meus pecados, eu não vai assumir meus pecados. 내 죄를 자백하면 죄가 없어지겠지. Se eu realmente confessar os meus pecados, não vai ter mais problema. 11조를 하면 죄가 Se eu 없어지겠지. fizer o dízimo, meus pecados vão sumir. 침례를 하면 죄가 Se eu 없어지겠지. receber o batismo, vai acabar os meus pecados. 유아 세례를 하면 죄가 Se eu 없어지겠지. fizer o batismo da infância, também vai acabar os meus pecados. 열심히 봉사하면 죄가 없어지겠지. Então, se eu fizer um trabalho voluntário, meus pecados vão 여러분, sumir. 그거 전부 다 무화과 나무 치마입니다. 이거. Então, tudo isso é essa saia. de figueira. 그것이 우리 죄를 없애지 못해요. Isso não tem como acabar com o nosso pecado. 사람의 노력으로 우리 죄를 없애지 Não tem como 못합니다. acabar com o nosso pecado através do esforço do homem. 여러분, 이 무화과 옷을 입었지만 벗었다고 고백했어요. Então, ele vestiu a roupa de figueira, mas ele mesmo confessou dizendo que não, ele estava nu. Isaías capítulo 59 e versículo 6. Aqui, as suas teias não prestam para vestir, nem se puderam cobrir com as suas obras. 사람이 만든 옷은 옷이 되지 못한다 그랬습니다. Então aqui ele fala que as roupas feitas pelo homem não podem se tornar uma roupa de As verdade. suas obras são obras de iniquidade e obras de violência nas suas mãos. 그 열심과 노력과 행위로는 자기 죄를 가릴 수 없습니다. Então, através do seu próprio esforço, sua dedicação, não tem como cobrir o seu pecado. 사람의 노력과 사람의 행위로 우리 죄를 가릴 수 없어요. Através do esforço do homem, não tem como cobrir os seus pecados. 이 무화과 나무 잎을 벗어버려야 됩니다. É necessário agora despir dessa veste de 사람의 figueira. 행위를 벗어버려야 돼요. Precisa jogar fora as obras mundanas. 그래서 하나님이 이 무화과 이 옷을 벗겨버리고 짐승을 잡아서 가죽 옷을 입혀줍니다. Então o Senhor, ele pegou e matou um animal e fez uma roupa de quê? De couro para eles. 왜냐하면 죄의 값은 죽음이기 때문에 짐승을 죽여서 피를 흘리게 해서 그 가죽으로 옷을 만들어 주시는 거예요. Porque o salário do pecado é a morte, então o animal teve que morrer e através da pele deste animal foi feito a roupa. 아담과 하와의 죄를 위해서 짐승이 대신 Quer 죽었어요. dizer que um animal morreu pelo Adão e Eva 그리고 옷을 만들어 e 주셨어요. fez-se a roupa para eles. 이게 바로 구원의 옷이에요. Isso é a roupa da salvação. 이 옷이 되기 위해서 짐승이 죽은 이 짐승이 바로 예수 그리스도를 상징합니다. Então agora realmente essa roupa que eles têm representa o animal morto que é Jesus. 이 짐승처럼 예수님이 십자가에 죽으셔서 우리에게 구원의 옷을 Porque 주셨어요. como o Senhor Jesus que morreu na cruz, este animal ele morreu também, porque o Senhor ele se sacrificou. 자, 여기 vamos ler tudo juntos. 1, 2. E o fez Senhor- o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. 하나님이 그 아담과 하와에게 가죽 옷을 주셨습니다. Então o Senhor ele fez essa túnica de pele para eles. 진짜 이게 옷이죠. Então isso é a verdadeira roupa. 자, 여기 보면 하나님이 이사야 61장에 구원의 옷으로 우리에게 입히신다는 말씀이 Então 있습니다. aparece a palavra porque me vestiu de roupas de salvação. roupas salvação. 구원의 옷을 예수님이 우리에게 만들어 주신 Quer dizer 거예요. que o Senhor ele nos fez roupas de salvação. 그 양이 죽어서 옷이 된 것처럼 예수님이 죽어서 우리에게 구원의 옷이 되셨습니다. Então o Senhor ele sacrificou por nós, é por isso que se tornou a roupa de salvação para nós. 예수님이 우리의 지난 죄, 또 앞으로 살면서 지을 미래의 죄까지 다 그 피로 Então, todos os 갚으셨습니다. nossos pecados passados, todos os pecados que vamos cometer no futuro, o Senhor ele já pagou por nós. 예수님이 그렇게 하셨습니다. Então, o Senhor ele já fez por nós. 그 옷을 우리 입기만 하면 돼요. Então quer dizer que nós somente precisamos vestir essa roupa. 아, 예수님이 내 죄를 다 Ah, 갚아주셨구나. agora o Senhor ele já pagou todos os nossos pecados. 그게 믿는 것이 옷을 입는 Então, quer dizer que 겁니다. nós vestimos isso, quer dizer que nós estamos crendo. 또 하나 보시죠. Então vamos ver outra. 가인과 아벨이 하나님께 제사를 드렸습니다. Então aqui Caim e Abel eles também deram a oferta diante do Senhor Deus. 가인은 열심히 자기가 농사를 지어서 농산물을 하나님께 드렸어요. Caim ele plantou, ele lavrou e ele trouxe a sua agricultura para o Senhor. 농사 지으려면요, 많은 노력과 땀이 필요합니다. E todo esforço, suor é necessário para plantar. 하나님 제 노력을 E ele 받아주세요. disse, Senhor Deus, receba todo o meu esforço.
마치 뭐랑 똑같냐면 우리가 열심히 노력하고 착한 일하고 열심히 해가지고 천국 가려고 하는 것과 같아요. O que isso parece? Com esforço, com zelo, com a própria força que eu estou fazendo para tentar ir ao céu. 그런데 하나님이 이 가인의 제사를 받지 않으셨어요. Mas, Senhor Deus não recebeu essa oferta de Caim. 아벨의 제사를 O 받으셨습니다. Senhor recebeu o sacrifício de Abel. 아벨의 제사와 가인의 제사는 차이가 있어요. Existe uma diferença bem grande entre os dois. 아벨의 제사는 피가 들어갔다는 거예요. O 피. sacrifício de Abel teve sangue. 유월절 양도 피 흘려 죽었습니다. A ovelha da Páscoa derramou sangue. 아담과 하와에게 하나님이 지어주신 그 옷을 만들 때도 피가 Adão 흘려졌어요. e Eva, para vestirem aquela túnica de pele, um animal teve que derramar o sangue. 여러분 그리고 여기 아벨이 하나님께 제사 드릴 때도 피가 흘려졌습니다. O sacrifício de Abel também foi derramado sangue. 왜냐하면 피가 죄를 없애기 때문에 Porque o 그래요. sangue faz a expiação pelo pecado. 피가 죄를 없앤다고 하나님이 O 말씀하셨습니다. Senhor ele já disse que o sangue fará a expiação pelo pecado. 중요한 건 예수 그리스도의 O 피예요. mais importante é o sangue do Senhor Jesus. 그래서 이 아벨은요 양을 죽여가지고 그 피를 흘려서 그 죽은 양을 하나님께 É por isso que 드렸습니다. Abel ele matou aquele animal, derramou o sangue para entregar para o Senhor Deus. 아벨은 나중에 자기 죄를 위해서 예수님이 피 흘려 죽으실 것을 바로 믿었습니다. Então ele acreditou, ele teve fé que o Senhor traria a justiça de Deus a ele. 가인은 자기가 열심히 해서 천국 가려고 하는 사람이에요. O Caim é aquele que tenta se esforçar por conta própria para ir ao céu. 아벨은 예수 그리스도의 피를 의지하는 사람입니다. Abel é aquele que depende da graça do Senhor Deus. 누구의 제사를 받아주셨습니까? Qual o sacrifício que o Senhor 가인이 irá 아니라 바로 aceitar? 가인이 아니라 아벨입니다. Não é a de Caim, é a de Abel. 여러분 우리의 열심과 노력으로 천국 갈 수 없습니다. Não tem como ir para o céu com o meu esforço, com a minha dedicação. 아벨이 피제사를 드린 것처럼 우리도 예수님이 십자가에서 죽으신 그 피제사를 의지해야 됩니다. Como Abel ele fez o sacrifício de sangue para o Senhor, nós também precisamos depender do sangue. 성경에요 이 내용이 계속 반복적으로 Na 나와요. Bíblia, continuamente, repetidamente aparece na Bíblia. 속으면 안 됩니다. Então nós não podemos ser enganados. 절대 속으시면 안 돼요. Não podem ser enganados. 내가 열심히 하면 천국 갈 수 있다고 Ah, 생각하시면 안 됩니다. eu me esforçar, vou para o céu? Isso está errado. 이렇게 말씀을 드려도 이제 제가 말씀 끝나고 어떤 분에게 이제 저번에도 한번 물어봤더니 전혀 엉뚱한 얘기를 해요. Mesmo que eu pregue dessa maneira, depois do término do culto, eu perguntar para alguém, essa pessoa vai responder coisas nada a ver. 천국 갈 수 있으세요? Eu pergunto, você pode ir para o céu agora? 저는 죄인입니다. Ele fala, mas eu ainda sou pecador. 제가 어떻게 알겠어요? Ah, como é que eu vou saber? 이제부터 더 열심히 기도하고 착한 일도 하고 이렇게 해야죠. Ah, agora eu vou me esforçar, eu vou orar. 그게 겸손입니까? Isso é humildade? 말씀을 안 듣는 거예요. Isso é você simplesmente não estar ouvindo a palavra. 예수님이 자기를 위해서 죽으셨다고 계속 얘기해도 안 들어. Então, mesmo que o Senhor ele fale continuamente, ele não ouve. 아 예수님 죽은 건 나랑 상관없어. Ele fala, não tem nenhuma relação do Senhor ter morrido comigo. 귀를 딱 막고 내가 열심히 할 거야. Ele fecha os ouvidos e diz, eu vou me esforçar. 도무지 말씀이 안 들어가요. Não consegue entrar a palavra dentro dos seus ouvidos. 제발 말씀을 들으세요. Mesmo dizendo, por favor, escute a palavra. 제발 자기 생각을 믿지 말고 하나님의 말씀을 믿으세요. Jogue fora o seu pensamento, ouça a palavra de Deus. 여기 Hebreus capítulo 9 versículo 22 sem derramamento de sangue não há remissão. 피가 없으면요 죄사함도 없어요. Então, se não tiver sangue, não tem remissão dos pecados. 피가 없으면 속함도 없습니다. Sem sangue não existe expiação. 중요한 건 예수님의 피예요. O mais importante é o sangue do Senhor Jesus. 자 여기 또 보겠습니다. 여기 보면 E se olharmos aqui, 그 광야에서 이스라엘 민족이 하나님 앞에 불순종해가지고 하나님이 불뱀을 보내서 많은 사람이 그 불뱀에 물려서 죽어가고 있었습니다. o povo de Israel, enquanto estavam no deserto, eles foram picados por muitas serpentes abrasadoras enviadas pelo Senhor Deus e estavam morrendo. 모세가 하나님 제발 살려주세요 기도했어요. Naquele tempo, Moisés orou diante do Senhor, Senhor, por favor, salve o povo. 하나님이 그래? 그러면 놋으로 청동 구리로 뱀 모양으로 만들어가지고 높이 장대 위에 달아라 Então o Senhor disse, 말씀하십니다. então faça uma serpente de bronze, prende numa haste e coloque num lugar bem alto. 뱀에게 물린 자마다 그 장대에 매달린 뱀을 보면 살 것이다. Porque todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. 그
그 장대에 매달린 뱀만 보면 사는 거예요. Então, se olhar somente para aquela serpente de bronze, então eles podem viver. 자, 여기 보세요. 이 장대에 높이 뱀을 만들어서 달았습니다. Então, ele prendeu uma serpente de bronze numa haste bem alta. 그럼 보면 사는 거예요. Então, se olhar, tem como viver. 여러분, 이 장대 이 노뱀은 장대에 매달린 노뱀은 바로 예수님을 가리킵니다. A serpente de bronze representa o Senhor Jesus ali na haste. 이건 예수님을 가리켜요. Representa o Senhor Jesus. 여러분, 이 노스로 만든 뱀은 바로 죄 때문에 십자가에 못 박혀 죽으신, 죄 때문에 대신 심판받고 죽으신 예수님입니다. 바로. Então, bronze, essa serpente de bronze representa o Senhor Jesus que foi julgado e morreu. 예수님이 직접 말씀하셨어요. O Senhor Jesus mesmo disse. João capítulo 3, versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem, 예수님입니다. O filho do homem seja levantado. 예수님이에요. Filho do homem é Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 여러분, 노뱀을 쳐다보면 살았던 것처럼 십자가에 매달린 예수님을 그걸 믿을 때 우리는 영생을 얻습니다. Então, como aquela serpente de bronze na haste, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós podemos receber essa vida eterna. 여러분, 십자가에 매달린 예수님을 보면서 우리는 내 죄 때문에 예수님이 죽으셨구나. Olhando para o Senhor Jesus que está lá na cruz, o Senhor Jesus morreu por causa do meu pecado. 예수님이 내 죄를 위해서 대신 십자가에 못 박혀 죽으셨구나. O Senhor Jesus ele morreu por conta dos meus pecados. 그 피로 내 죄를 다 없애셨구나. Então, por conta do seu sangue, ele acabou com todos os meus pecados. 그 십자가에 못 박힌 예수님이 나에게 기쁨이 되는 E 겁니다. agora aquele Senhor que derramou seu sangue por nós se torna a minha alegria. 여러분, 십자가에 못 박힌 예수님을 볼 때마다 우리는 감사할 수 Então, 있어요. sempre que nós olhamos para aquele Senhor que está crucificado, nós podemos agradecer. 그래서 교회에 보면요, 빨간색 십자가를 높이 걸어놓는 경우가 É 많아요. por isso que em muitas igrejas nós podemos ver que sempre eles colocam uma cruz vermelha. 특히 한국에 가면요, 빨간색으로 만든 십자가를 높이 Ainda 걸어놓습니다. mais na Coreia, se nós podemos ver muitas cruzes que brilham vermelho em todas as igrejas. 예수님이 십자가에서 피 흘리셨다는 É 거예요. porque quer dizer que o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz. 나를 위해서 피 흘리셨고, O Senhor Jesus derramou seu sangue por mim. 십자가에서 내 죄가 끝났구나, O meu pecado agora acabou na cruz. 그 얘기입니다. É isso que representa. 자, 이제 좀 이제 정리를 하려고 합니다. E agora eu quero concluir. 여러분, 이 사실이 믿어지세요? Então vocês conseguem acreditar nessa verdade? 예수님 피로 내 죄가 영원히 사해졌다는 거 Vocês 믿어지십니까? acreditam que o meu pecado foi lavado por completo pelo Senhor? 믿어지세요? Vocês acreditam nisso? 자, 여기 예수님이 말씀하십니다. Então o Senhor agora está dizendo para mim. 이제 이게 믿어진 사람은 깨끗함을 받은 거예요. Então agora o Senhor está dizendo que quem recebe isso agora ele já está limpo. 구원받은 사람, 깨끗함을 받은 사람은 내 안에 거하라라고 Então o Senhor 말씀하십니다. ele fala quem está limpo agora fica no Senhor. 포도나무가 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 열매를 맺을 수 없는 것처럼 구원받은 사람도 예수님 안에 거하지 아니하면 열매를 맺을 수 없다. Assim como os ramos que não estão na videira não podem dar os frutos, se não estiverem no Senhor Jesus não tem como dar o fruto. 구원받은 사람은 예수님 안에 거해야 돼요. Quem recebeu a salvação precisa permanecer no Senhor. 예수님 안에 거한다는 건 뭘까요? O que significa estar no Senhor? 여러분, 여기 그림이 잠깐만요. Só um momento. 예, 여기 여기서도 슬라이드에서 그리는 게 그림 있습니다. 그릴 수 있는 게 있죠? 네, 이게 있습니다. 뭐죠 이게? 여기 슬라이드 쇼 누르시고요. 네, 먼저 아니요 여기 지금 현재 여기 누르시고요. 여기 누르면 됩니다. 이거 먼저 복제하셔서요. 네. 잠깐만요. 펜. 자, 여기 이렇게 포도나무가 있습니다. Então nós temos aqui a videira. 보이시나요? Vocês conseguem ver? 나오나요? Dá para enxergar? 예, 포도나무가 있습니다. Nós temos a videira aqui. 포도나무 이제 구원받으면 하나의 가지가 되는 거예요. No 가지가. momento que você recebe a salvação, você se torna um ramo. Eu 좀 굵게 할 수 있습니다.
자, 여기 잠깐 여기 그냥 보시면 자, 여기 포도나무가 있습니다. 포도나무. Então, se olharmos aqui, aparece a videira. 구원받으면 하나의 가지가 되는 거예요. Ele se torna um ramo ao receber a salvação. 자, 가지가 이렇게 되는데 여기 이게 마디가 있잖아요. 마디. Então, nós podemos ver essa ligação, essa junta, não é? 네. 여기 마디랑 연결되어 있는 게 여기 마디랑 연결되어 있으면 열매가 맺히는 거예요. 열매가. Quando está ligado a essa junta, então você pode dar frutos. 그리고 구원받은 사람들은 이 포도나무 예수님께 연결되어 있어야 됩니다. Então quer dizer que esse ramo ele precisa estar ligado no Senhor Jesus. 가지랑 연결돼야 돼. 가지. Precisa estar ligado a este ramo. 그래서 예수님이 나무고 그 가지들은 구원받은 성도들입니다. Então, o Senhor Jesus é a videira e aqueles que receberam a salvação são as varas ali conectadas. 그래서 구원받은 사람은 이 포도나무 가지가 다른 가지랑 연결되어 있는 것처럼 구원받은 사람도 구원받은 다른 형제 자매들과 연결되어 있어야 É 돼요. por isso que quem recebeu a salvação com uma vara ou um ramo que está ligado, ele precisa estar ligado um com o outro. 연결되어 있어야 됩니다. Precisam estar ligados. 그게 바로 이 포도나무 가지 모든 가지를 포함해서 이 포도나무 전체가 바로 교회예요, 교회. Quer dizer que de uma vara para um ramo ligado com o Senhor Jesus representa toda a igreja. 교회는 이런 눈에 보이는 이런 건물이 교회가 아닙니다. Igreja não é algo literal que nós olhamos assim nesse edifício. 예수님 피로 구원받은 사람들의 무리 이걸 교회라 그래요. 무리. Então a igreja nós representamos como rebanho onde estão reunidos para dentro do Senhor Jesus. 이게 이 교회가 하나님의 집입니다. Então essa reunião, esse rebanho que é a igreja. 그래서 교회가 바로 신령한 집이에요. A 신령한 집. igreja é o que? A casa espiritual. 보스 땅뱅 너희 구원받은 너희들도 신령한 집으로 점점 세워져 간다 그렇게 É por isso que ele 말씀하셨어요. fala: vós também sois edificados casa espiritual. 그래서 구원받을 때 하나님의 가족이 딱 되는 거예요. É por isso que quando nós recebemos a salvação, nós nos tornamos a família do Senhor 그래서 Deus. 구원받은 한 사람이 이 하나님의 집을 이루어가는 돌이 되는 É 겁니다. por isso que 돌. pessoa por pessoa que recebeu a salvação, ele vai se tornando o quê? Uma pedra que faz parte dessa igreja. 그래서 구원받은 사람은 구원받은 무리 안에 그 교회 안에 거해야 합니다. É por isso que agora quem recebeu a salvação, ele precisa permanecer dentro da igreja do Senhor. 그래서 여기도 보면 Por isso que se olharmos aqui, 여기 vamsre tudo juntos 1, 2 no qual todo Todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. 그래서 구원받은 사람들이 함께 모여 있을 때 거기에 하나님이 계십니다. Então, quando as pessoas que receberam a salvação estão juntas, o Senhor Deus está ali. 여기 하나님이 거하는 건물이 된다 Quer 그랬어요. dizer que é uma morada onde Deus habita. 그래서 구원받은 사람이 모여 있는 그곳에 하나님이 함께 É 계십니다. por isso que no lugar onde os salvos estão reunidos é onde Deus está. 그래서 너희가 이 교회를 떠나서는 하나님을 떠나서는 아무것도 할 수 없다라고 É por 말씀하셨어요. isso que ele fala que nada podemos fazer ao partir da igreja, a partir de Deus. 그래서 교회가 중요한 É 겁니다. por isso que a igreja é importante. 교회 안에 하나님이 계시기 때문에 계속 하나님의 말씀을 우리에게 공급해 Porque 주셔요. dentro da igreja o Senhor Deus está presente, então continuamente ele está fornecendo a palavra para nós. 그래서 구원받은 사람은요, 이 구원받은 교회 안에 거하면서 항상 하나님의 말씀을 들어야 É 됩니다. por isso que quem está dentro da igreja, permanecendo na igreja, precisa ouvir a palavra de Deus. 그래서 수요일 날 저녁마다 여기 말씀이 있고 또 일요일 날 오전에 말씀이 É por isso 전해집니다. que toda quarta-feira à noite nós ouvimos a palavra, todo domingo é pregada a palavra do Senhor Deus. 그래서 성장하기 위해서는요, 말씀이 하나님의 저지기 때문에 잘 들어야 돼요. É por isso que para que nós possamos crescer, já que isso é como se fosse o leite racional que o Senhor Deus está nos permitindo, nós precisamos ouvir a palavra. 그래서 말씀을 잘 공급받는 사람은요, 열매를 풍성히 맺힙니다. Então quem ouve muito bem a palavra do Senhor Deus, ele pode dar muitos frutos. 그래서 구원받은 사람은 이제 교회 안에서 말씀에 순종하면서 살아가는 게 그게 바로 신앙생활이에요. É por isso que a vida de fé é uma pessoa que agora vive, após receber a salvação, vive dentro da igreja. 항상 교회 안에 거하면 그 말씀과 연결되어서 말씀에 순종하면서 살아가야 됩니다. É sempre permanecer na igreja, ouvindo a palavra, obedecendo à palavra. 그래서요, 주일날 빠지지 말고 꼭 교회 나오셔서 말씀을 들으셔야 É 돼요. por isso que precisam vir todo domingo para ouvir a palavra sem falta. 그걸 하나님이 아름답게 보십니다. O Senhor, ele vê isso como algo tão harmonioso. 자, 여기 quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 형제가 연합해서 그 있는 모습을요, 하나님이 너무나
bom demais. 너무 아름답게 보시는 거예요. Então o Senhor ele veio de forma muito agradável quando os irmãos eles estão em comunhão. 형제가 함께 거할 때 거기에 아주 존귀한 아주 귀한 기름 성령의 기름을 내려주십니다. Então quando os irmãos estão em união, o Senhor Deus ele permite algo muito santo, precioso, que é o óleo, que é o Espírito Santo. 하나님이 거기를 축복하시는 거예요. O Senhor ele está abençoando aquele local. 형제가 함께 연합하고 하나님 말씀을 듣고 하나님 말씀에 순종하고 그 교회를 하나님이 축복해 주십니다. E quando os irmãos estão unindo, estão aprendendo a palavra do Senhor Deus, estão em comunhão, o Senhor Deus está abençoando aquela igreja. 하나님이 꽁봉 얼마나 아름답냐 그랬어요. O Senhor está dizendo quão bom. 그래서 신앙생활은 vivendo com a igreja, 교회와 함께 살아가는 것이 바로 신앙생활입니다. Então, vivendo com a igreja quer dizer que você está vivendo a vida de fé. 그래서 주일마다 꼭 나오셔서 하나님의 말씀을 들으셔야 돼요. É por isso que todo domingo precisa vir para ouvir a palavra do Senhor Deus. 자, 이제 마지막으로 이 침례에 대해서 잠깐 말씀드리고 마치려고 E 합니다. por fim, eu vou explicar um pouco sobre o que é o batismo e vou terminar. 구원받은 사람에게 하나님이 두 가지를 O 명령하셨어요. Senhor Deus ordenou duas coisas para uma pessoa que recebeu a salvação. 하나는 침례고 하나는 성찬식입니다. Uma é o batismo, segundo a Santa Ceia. 성찬식 오늘은 성찬식은 없고 이게 침례식을 좀 하려고 해요. Hoje não teremos a Santa Ceia, nós faremos só o batismo. 여기 침례는 예수님의 명령입니다. Então, o batismo é uma ordem de Deus. 이건 받아도 되고 안 받아도 되는 게 아니라 반드시 받아야 되는 Isso 거예요. não é algo que eu posso receber ou não, isso é compulsório. 물론 침례를 받아야 구원받을 수 있다. 그거 아닙니다. Você falará, eu recebi no batismo e sou salvo. Não, isso está errado. 구원받은 사람이 구원받았다는 걸 여러 사람 앞에서 하나님 앞에서 인정하는 표시가 침례예요. Batismo é você admitir diante de todos que eu recebi a salvação. É isso que sugere o batismo. 저는 구원받은 사람입니다라는 걸 나타내는 É 거예요. você manifestar a todos de que eu recebi a salvação. 그래서 구원 안 받은 사람이 침례 받아봤자요. 그 구원 É 아니에요. por isso que não adianta de nada uma pessoa que não recebeu a salvação receber o batismo, que isso não é salvação. 그냥 또말방요 하는 겁니다. Isso é só tomar um banho. 그거 아무 구원과 아무 Isso 상관없어요. não tem relação nenhuma com salvação. 그래서 여러분 여기 보면 여기 예수님께서 여기 보면 너희는 제자들에게 너희가 가서 침례를 그 복음을 전하고 침례를 주라 그랬습니다. O Senhor ele disse o quê? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. 하나님의 이름과 아버지의 이름과 아들의 이름과 성령의 이름으로 침례를 주라 그랬어요. Ele disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 침례는 예수 그리스도의 명령이에요. Batismo é uma ordem de Deus. 그래서 구원받은 사람이 침례를 받을 수 A 있어요. ordem que o Senhor Jesus deu para que os salvos recebessem. 그래서 이번에 말씀을 듣고 내가 예전에 침례 받은 적이 있지만 그때는 구원이 아니고 이번에 진짜 구원받았다는 사람은요 다시 침례를 받아야 Agora, 됩니다. quem realmente recebeu a salvação, mas mesmo que tenha recebido o batismo antigamente, não importa, precisa receber o batismo novamente. 중요한 건 침례를 받는다고 해서 죄가 없어지는 게 아니에요. Mas o mais importante que tem que colocar na cabeça não é por você receber o batismo que você recebe a 그 salvação. 물이 죄를 없애는 게 아니라 죄는 예수님의 피가 이미 없앴어요. A água não faz expiação pelos pecados, somente o sangue do Senhor Jesus que já foi derramado. 침례는 이 몸이 완전히 물 속에 들어가야 됩니다. Batismo significa você ficar submerso na água. 그래서 예수님도 요단 강에서 침례를 받으셨어요. Então quer dizer que o João Batista também ele deu o batismo diante do Senhor Jesus. 컵에다 물 떠다가 이 물 이렇게 똑똑똑 떨어뜨리는 건 그건 침례 Então você 아닙니다. pegar a água e somente espingar a água em alguém, isso não é batismo. 그건 잘못된 거예요. Então, isso está errado. 이게 어떻게 나온 거냐면요. 이게 구원을 받았는데 병들어 누워 있는 사람들이 있었어요 예전에. Então, antigamente haviam pessoas que receberam a salvação, mas estavam acamadas porque estavam doentes. 그래가지고 어디 그 강가까지 갈 수가 없으니까 큰 물을 이만큼 떠다가요 침대에 누워 있는 사람에게 이렇게 부었어요. Então, já que não dá para levar a pessoa para o rio ou para a água, então eles pegavam uma bacia bem grande de água e jogavam em cima da pessoa acamada. 근데 이제 너무 물 떠오는 게 멀리서 물 많이 떠오르기 힘드니까 물의 양이 점점 줄기 시작했어요. Então, já que era muito difícil pegar água e trazer em grande quantidade, então cada momento foi diminuindo a quantidade da água. 나중에는 이제 한 바가지만 떠오는 거야 한 É 바가지만. por isso que depois eles trouxeram só um copo ou uma bacia pequena. 야 침례 받아 자 이렇게. Eles falaram, recebe o batismo. 야 이 한 바가지도 필요 없어 이제. Aí eles pensaram, acho que não precisa nem de um balde. 이제 컵 하나. Vamos pegar um copo. 컵 하나 부었습니다. Jogava um copo. 야 이제 컵도 필요 없어. 컵도. Falaram, não precisa nem mais de 그냥 copo. 손가락 똑똑똑똑똑
쏙 이렇게. Agora traz numa bacia, só pega, molha os 그게 dedos 다 e 이게 espinha. 변질된 거예요. 그렇게 Quer dizer que isso 변질됐어요. tudo foi sendo alterado. 예수님은 강가에서 몸이 다 들어가는 게 침례입니다. O batismo diante do Senhor Deus é você entrar completamente na 그래서 água. 오늘 침례도요. 여기 수영장에서 이게 몸이 전체가 들어갈 거예요. Então você precisa mergulhar por completo na piscina. 이 물 속에 들어가는 게 뭡니까 이게? O que significa o seu corpo entrar dentro da água? 이물 속에 들어가는 건 죽음을 의미해요. Então o seu corpo ficar ali embaixo da água, que representa a morte. 이제 구원받기 전에 내가 죄짓고 살던 나는 이제 죽었습니다라는 거예요. Porque já que eu que estava vivo com o meu pecado, agora eu, aquele de antes, morreu. 그리고 나오면서 이제 나는 새로 태어났습니다. 새로운 사람이 되었습니다. 이거예요. 이제. Então agora está dizendo, saindo da água, eu me tornei uma nova pessoa. 이스라엘 민족도 애굽 땅에서 양의 피를 그 유월절 양의 피를 잡고 그게 구원을 받았고 구원받은 다음에 홍해를 통과했습니다. 홍해를. Então quer dizer que até como o povo de Israel, quando eles estavam saindo do Egito, o Mar Vermelho foi aberto, eles passaram pelo Mar Vermelho. 유월절 때 양의 피를 흘린 게요. 바로 이스라엘 전체의 구원을 의미해요. Na 구원. Páscoa também eles têm realmente passado aquele sangue que representa a salvação que eles tiveram. 그 이스라엘 민족이 홍해 바다를 통과했잖아요. E depois, o que eles fizeram depois daquela salvação que eles receberam? Passaram pelo Mar Vermelho. 그게 침례입니다. E isso 침례. representa o que? Batismo. 여기 한번 읽어주세요. Eu irei ler. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. 그래서 애굽에서 나오는 것이 구원입니다. É por isso que sair do Egito significa salvação. 애굽에서 나오자마자 홍해를 통과해요. Após sair do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho. 그건 침례예요. Isso significa 그래서 batismo. 바다에서 침례 받았다고 말씀하십니다. É por isso que eles dizem que eles foram batizados no mar. 침례는 성경에서 반드시 받아야 된다고 O 말씀하십니다. batismo é algo que o Senhor disse que é necessário receber. 근데요, 이 침례 받을 때 그 물이 무슨 특별한 능력이 있는 게 아닙니다. Mas vocês precisam entender que receber batismo não é porque a água tem um poder, não é isso. 그냥 수영장 물이에요. É só água de uma piscina. 물이 무슨 특별한 물이 Não é 아닙니다. água especial nenhuma. 근데 그래서 여기 보면 이 물이 육체에 더러운 것을 무슨 이 물이 특별한 능력이 있어서 우리 죄를 씻어주는 그게 Não 아닙니다. é porque essa água tem um grande poder e que pode lavar os nossos pecados. 여기 보면 육체에 더러운 것을 육체의 무슨 죄를 이 물 자체가 육체의 죄를 없애주는 게 아니라고 O 말씀하시죠. Senhor está dizendo que não é por conta desse sangue ou por coisas carnais que dá para acabar com esse pecado. 예수님이 여기 보면 이 침례 받는 건 뭐냐면 선한 양심이 하나님을 향하여 찾아가는 거. 이제 구원받으면 하나님 말씀에 순종하면서 살고자 하는 선한 양심이 생기는데 이제 하나님 말씀대로 살겠습니다라는 것을 모든 사람에게 보여주는 겁니다. Então, o que significa agora esse batismo? Agora quer dizer que é uma verdadeira figura, é para a indagação de uma boa consciência para com o Senhor Deus, é para mostrar, que eu fui salvo. 이제 죄를 즐기면서 마음껏 죄 짓고 살던 나는 이제 죽었습니다 하고 들어가는 거예요. Então agora quer dizer que agora eu entro dizendo, antes que eu curtia, eu vivia a minha vida, eu morri. Eu entrei. 다시 나오면서 이제 나는 새롭게 하나님 말씀에 순종하는 삶을 살겠습니다 하면서 물에서 나오는 Agora 겁니다. saindo da água, realmente agora viverei uma vida de obediência diante do Senhor Deus. 아시겠죠? Entenderam? 침례가 무슨 특별한 그 물 자체가 특별히 우리 죄를 씻어주는 게 O 아니에요. batismo não é algo especial que pode lavar os nossos 그래서 pecados. 구원받은 사람은 침례를 받으라고 예수님이 É por isso que o 명령하셨습니다. Senhor ele já ordenou para nós recebermos o batismo quem recebeu a salvação. 그래서 이제 마치고 이제 기도하고 마치고 침례장으로 이동을 É 하겠습니다. por isso que agora depois iremos para fazermos o batismo após o término do culto, após a oração. 이렇게 비치지 않는 살이 보이지 않는 그런 옷을 입어주시기 Eu espero que 바랍니다. todos possam vestir roupas pretas que não transpareçam. 그리고 이렇게 침례를 위해서 찬양을 불러주실 분들도 거기에 함께 준비해 주시면 E que 좋겠습니다. os irmãos e irmãs que irão fazer o cântico enquanto estiver acontecendo o batismo, a cerimônia de batismo, que possam se preparar também. 그리고 말씀 듣고 이 부분은 좀 이해가 안 되거나 조금 궁금한 것이 있는 분은 지금 말씀 끝나자마자 저에게 좀 그 질문해 주시면 좋겠습니다. E quem tiver alguma dúvida que possa vir após o término do culto e fazer as perguntas para mim. 기도하겠습니다. Então vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘
이 시간 또 이제 마지막 하나님 말씀을 배웠습니다. Nesse último tempo, nós também aprendemos a palavra do Senhor Deus. 우리를 구원해 주신 그 예수님의 크신 사랑과 은혜에 감사합니다. Nós agradecemos por toda essa sua grande graça e amor que o Senhor nos permitiu. 이제 하나님의 은혜 안에서 하나님을 찬양하며 살게 해 주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos viver dentro da sua graça, louvando ao Senhor. 이번에 이렇게 성경 세미나를 허락해 주셔서 감사합니다. Então, que o Senhor Deus, realmente, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido esse seminário. 여기 참석한 모든 분들에게 하나님 더욱 건강도 허락해 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa permitir mais saúde para todos aqueles que estiverem presentes aqui hoje. 코로나로부터도 지켜주시고 건강하게 하나님을 섬길 수 있도록 Que o Senhor Deus 도와주시옵소서. possa proteger a todos do coronavírus, que o Senhor possa guardar a vida deles. 남은 삶 이제 주님 앞에 갈 때까지 말씀 순종하며 살게 해 주시옵소서. Que o restante das nossas vidas nós possamos viver para obedecer a sua palavra. 이어서 진행되는 침례식 가운데도 주님 함께하여 E 주시옵소서. também para o batismo que está para ocorrer, que o Senhor possa estar junto conosco. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.